Bom dia, irmãos e irmãs, com a paz de Cristo. Eu até iria ler um versículo aqui da minha Bíblia para vocês, mas eu senti que eu tinha que falar algo diferente, né? Tanto aqui o vento tá dando uma ajudinha para folhear. Porque aqui nós temos vários ensinamentos, não é um nem dois, são muitos ensinamentos. Mas se nós lermos a palavra e não a praticarmos, o que adianta? Eu até queria compartilhar a palavra de Tiago aqui, né? Que é a da fé morta. Que a gente às vezes tem uma fé, leio a Bíblia, só que eu não a pratico. E as palavras, os conceitos aqui são muito bonitos, muito filosóficos, né? Fazem a gente pensar, fazem refletir. Mas e na hora de pôr em ação? Hora de dizer sim, é sim. E não é não. A gente muitas vezes fala sim quando é não, não quando é sim, às vezes para agradar ou para dar um jeitinho. Só que uma coisa eu gostaria de compartilhar com vocês. No momento em que nós vivemos, não tem mais como dar jeitinho para as coisas. Ou você pega esse sapê e remove ele desse lugar, ou eles vão ficar aqui e vão se acumulando. Até ontem eu plantei uma plantinha minha que eu fiquei pensando, se você não poda, vira igual no livro do Pequeno Príncipe, os baobás, né? Eles vão virando o que era para ser belo e justo, acaba virando uma praga. Então, eu lembro que antigamente, quando eu era criança, falava, a pessoa que lê muitas vezes a Bíblia fica louco. Por que a pessoa fica louca? Porque se ela não coloca em prática, ela está se enchendo de conhecimento, se enchendo de conteúdo, só que aquilo não faz efeito. Então, a gente recebe um conhecimento e a partir do momento que a gente recebeu aquele conhecimento e você não colocar em prática, você vai ter problemas. Então, a partir do momento que você fez um ato devocional, você se colocou a serviço de Deus, porque a pessoa que quis estudar a Bíblia, por exemplo, e não colocar aquele conhecimento em prática, ela vai ter um grande problema. Então, a partir do momento que você leu a palavra, você tem o conhecimento, então, por favor, peguem os seus sapês que estão sujando suas mentes, seus corações e levem para a fogueira e queimem, e aí sim vocês vão ter um lindo jardim florido, com muitas flores, com muitas bênçãos, e é o que a gente deseja todos os dias, né? Que a gente quer uma terra nova, que a gente quer pessoas humanas, e eu acho que esse é o verdadeiro humano, né? Esse é o ser humano, que ele se preocupa com o próximo, que ele se preocupa com as plantas, que ele se preocupa com os animais, que ele se preocupa com as crianças, que ele se preocupa com os seus entes queridos. Então a gente tem que se preocupar com tudo e com todos, mas claro, com moderação, o limite, né, da livre-arbítrio das pessoas, que a gente não pode ultrapassar o limite. Se a pessoa gosta de falar sobre flores, vamos falar sobre flores. Se a pessoa gosta de falar de futebol, daí a gente vai ter que repensar, porque daí já está indo contra os meus valores. Então daí já o futebol não traz felicidade para as pessoas, ela traz discórdia. Uma partida de futebol, eu falo, se você me chamar para jogar futebol, eu vou jogar futebol com você. Mas agora ficar falando sobre futebol é igual eu falo assim, a gente quer falar sobre Deus ou eu quero conversar com Deus. Então eu gosto de contar as minhas experiências com Deus, como Ele conversa comigo, como Ele toca meu coração, como Ele se faz presente na minha vida. Daí eu vou falar sobre Deus com as pessoas. Mas se for ficar só nesse conceito filosófico, que de um dia, só quando Jesus voltar que as pessoas vão mudar, ou a gente tem que mudar agora? Jesus, talvez ele está esperando as pessoas mudarem para ele voltar. Será que já, de repente, as pessoas fizeram essa análise, né? Que Jesus, ele quer fazer morada no coração de todas as pessoas, mas tem muitos que não permitem. Então, nós temos um grande problema.
Eu sempre estou aqui pensando em comunhão com Deus, pedindo, estou tentando fazer um canteirinho de flores aqui, só que daí eu tive que parar, porque eu tenho que catar os sapês, que ventou muito, então tá cheio de sapê aqui. Estou tentando fazer aqui um cantinho para umas suculentas. E aqui é assim que a gente faz a obra para Deus, né? Ela estava aqui, ó, sufocada no vasinho, eu pensei, de repente colocar na terra vai ser melhor para a plantinha, né? Então isso que a gente se preocupa com tantas coisas, né? Principalmente com ser indefeso. A plantinha tá aqui no vaso e se eu não vir tirar ela daqui, ela vai morrer. Então o que eu tenho que fazer? Mãos à obra, né? Ação. A gente precisa de ação. Chega de ficar esperando. Chega de filosofia. Filosofia é maravilhoso, é uma bênção que faz a gente pensar. A gente pensa, a gente é humano e precisa pensar. Não é para copiar o vizinho, nem o amigo. As pessoas, elas nos inspiram, mas quem decide o que tem que ser feito somos nós. Então não adianta falar, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu vizinho. Não, gente, chega de terceirizar a responsabilidade. O que você pode fazer, o que está dentro do seu alcance. Não é dar o mínimo, é dar o máximo. O que é o seu máximo? Então vamos tentar fazer o máximo. Por mais que a gente tenha dificuldade, tenha nossos bloqueios emocionais, que a gente teve uma programação mental muito complicada, né? Porque é uma coisa de muitos anos, né? Nos enfraquecendo mentalmente, para a gente achar que a gente não consegue, que a gente não pode, que tudo é só para quem é rico, né? Quem classe média, classe baixa, classe sei lá o que, não tem direito a nada, né? Só tem direito a pagar e trabalhar. Então a gente vai trabalhar, mas a gente vai trabalhar para Deus a partir de agora. É Deus que comanda nossas vidas, é Deus que comanda nossos estudos, é Deus que está no comando de tudo. E eu falei, quando Deus tira as vendas dos nossos olhos, tudo passa a fazer sentido. Então as pessoas têm que querer enxergar. Esse é o primeiro passo. Para ser feito o que é bom, belo e justo, né? Que tem que ser agradável a Deus. Não é a me agradar e não é agradar as outras pessoas, e sim agradar a Deus o tempo todo. Amém? Então fiquem em paz, fiquem com Jesus, fiquem com Maria, fiquem com os anjos, porque esse time do céu está conosco, a gente não está sozinho, a gente está sendo abençoado o tempo todo. Um grande abraço e fiquem em paz.